Bom, eu queria voltar um pouquinho no começo do ano e falar da Copinha, né? O Palmeiras foi campeão sub-20, era o atual bicampeão da Copinha, e aí a gente perde a classificação, inclusive foi na Arena Barueri, eu e o Gabriel estávamos lá, o Vitor Reis era o capitão, tinha o Estevão também, e eu pergunto para você, você imaginava que o Estevão ele já seria não só o titular, o melhor jogador, o jogador principal, pelo menos para a grande maioria da torcida, do profissional, e também você previa que o Vitor Reis também já teria o seu espaço e esse sucesso tão cedo na equipe principal? Olha, se eu dissesse que não imaginava, eu estaria mentindo, porque foram dois jogadores que eu vi aqui desde que chegaram, né? O Vitor Reis, eu já era treinador do Sub-14 na época, quando ele era Sub-10, então a gente viu a trajetória dele. Caramba! O Estevão chegou no Sub-14, mas a gente também acompanhou, e ambos na seleção também foram atletas que eu acompanhei. Eu estava na seleção Sub-17 com eles, né? Então o Vitor foi nosso capitão no Sul-Americano, com uma liderança muito forte, e o Estevão furou uma geração que praticamente era impossível de furar, porque tinha ali na beirada, na posição dele, tinham só alguns canhotos no Brasil. Luiz Guilherme, Lohan, Rayan, o próprio Hendrick, né, dos canhotos. Estou falando só dos canhotos ali. Sim, só canhoto. E o Estevão, 2007, você falava assim, onde vai ser o espaço que esse menino vai achar, né? Só que o talento não está nem aí para o ano, né? E aí ele acontece ali na Copa do Mundo, ele consegue achar esse espaço. Então, assim, obviamente que o espaço competitivo ele foi em função de oportunidades, né? Então, a oportunidade do Vitor veio em função de uma lesão naquele momento, da ausência do Gustavo Gomes em Copa América. O que eu tinha certeza, na verdade, é que eles estariam prontos para serem demandados caso acontecesse. Agora, eu não conseguiria prever nunca que as oportunidades iam surgir em função das lesões, a gente ter perdido o próprio Dudu também, que a gente não teve no início do ano, né? E aí era natural que surgisse espaço na frente. Mas eles vão gerando o espaço deles. O talento cria o espaço. Acho que é essa a sabedoria da formação. O talento cria o espaço. Ô, Lucas, mas eu quero te perguntar. Na estreia do Vitor ali, na estreia oficial, né? Que ele joga contra o Fortaleza ali, mas era um jogo praticamente perdido. Mas a estreia dele é num derby no Allianz Parque, e a gente é muito próximo do Luan, zagueiro Luan Garcia, que está no México hoje. E o Luan sempre falava pra gente, cara, confia, o Vitor ele vai dar conta. E a gente naquela angústia, aquele medo natural de todo torcedor, né, cara, estrear num derby. E ainda mais o Gomes não estava numa fase tão boa. Exato, o Palmeiras vivia uma fase ali meio conturbada na zaga. Você chegou a falar com ele antes daquele derby, você também tinha esse feeling de que ele ia... Não que ele ia fazer um gol, né, porque acho que nem ele imaginaria que ele ia fazer um gol, mas que ele ia... Tá chegando o derby de novo, hein? Então. Ele foi um dos melhores em campo. Como foi essa resenha com ele aí? A dupla de zaga naquele jogo foi ele e Naves, né? E assim, antes de ir pro jogo, né? Antes de ir pro Allianz, eu encontrei um amigo que hoje que é scout do Liverpool, né? E aí ele perguntando do Vitor e tal, e ele falou, e aí, tal, vim para vê-lo, tal, e quando saiu que ele ia ser titular, né? Porque a gente ainda não tinha certeza se ele seria titular ou não. E aí eu tinha muita tranquilidade, até eu respondi isso numa entrevista até foi para Globo, logo depois. Como que você achou? Eu falei, não tinha dúvida que eles iam sustentar, porque foi o que o Kim falou, assim, hoje o cenário de base, o que eles têm de vivência aqui é muito rico. Eles já enfrentam estádios cheios, por exemplo, a gente foi campeão brasileiro contra o Corinthians, na Arena Corinthians, com o gol do Hendrick ali, o estádio com 40 mil pessoas, e isso amadurece. A gente enfrentou no Sul-Americano jogos no Equador, assim, torcida da casa, lotado, e o Vitor sustentando. Então, o futebol é o mesmo, né? Eu acho que uma coisa que foi até legal, os meninos treinaram com a seleção essa semana aqui, alguns, e aí o Danilo falou pro Riquelme, né? Falou, futebol é um só. A diferença é que eu tô aqui há 12 anos, você tá chegando agora. Então, acho que é mais ou menos o que o Luan sentia do Vitor. Futebol é um só, e esses meninos são muito maduros, assim. Eu acho que a maior diferencial deles é essa maturidade, como o Ender, que também era muito maduro. E não foi surpresa para mim o desempenho dele, sinceramente. Foi até legal que o treinador adversário botou o Yuri Alberto para jogar em cima do Vitor como se fosse a fragilidade. E eu acho que o Yuri Alberto não pegou em
nenhuma bola no jogo, né? Então, a gente conhecia, sabia? Acho que é melhor ele cair mais para o lado, mais para o outro, agora ali ele não vai arrumar nada. E assim ele tem 3 meses de profissional, já engoliu o Yuri Alberto, o Pedro. Teve um jogo no Allianz Parque que o Pedro não pegou na bola, né? O Pedro, para mim, é o melhor atacante do Brasil, né? Greginho, manda aí sua pergunta pro Lucas. Cara, primeiro pedir pra galera do chat aí deixar o like, mandar pra geral. Olha que resenha, olha que privilégio tá aqui ouvindo aí de perto do nosso professor. E aí eu vou na linha de continuar fazendo essas perguntas mais provocativas dessa parte. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Assim, o Abel ele tem aquele estilo Filipão de ser paizão de uma outra maneira, né? Mas de ser paizão de querer o bem do atleta, de querer o bem do ser humano, de estar ali gerindo um grupo e não só treinando para ganhar o jogo, e sim orquestrando as pessoas, os detalhes, a interação entre os seres humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque você, querendo ou não, ainda está na parte da formação. Então, é mais importante ainda essa parte, entre aspas, aí, né? Não sei se a melhor expressão é o paizão, mas de cuidar, de trabalhar não só o campo, mas outras coisas, a parte mental e tudo mais. Formar não só o jogador, mas o ser humano, né? Eu brinco que eu prefiro ser o irmão mais velho, porque eu não sou tão mais velho que eles assim, né? Meu filho tem 1 mês, né? E ele já tem 20, né? Então eu prefiro ser o irmão mais velho. Justo. Mas eu estava falando com isso eles agora na sala, Greg. Eu acho que hoje a gente vive um privilégio de ter um ambiente com atletas e poder entender eles como ser humano mesmo. Assim. E eu vejo isso no profissional. Acho que o Abel, ele fala tanto, né? Conseguir renovar seguidamente com o Abel tem a ver com bons contratos, tem a ver com boas condições, isso é óbvio, mas tem a ver com o que ele vive no dia a dia, porque o ser humano é o ambiente que ele vive. Então, hoje, eu falo para vocês, eu tenho um prazer de estar com esses meninos, eu até vivi agora nessa reta final do Brasileiro, minha esposa grávida, a gente teve o bebê numa manhã, na manhã seguinte eu estava no campo com eles e, lógico, eu sentia não estar com o meu filho, com a minha esposa naquele momento, mas eu estava com a minha família do futebol, né? Então, quando você consegue virar essa figura para o jogador, né? E ele passa a ter uma verdade com você, que realmente você consegue ajudá-lo. Eles vivem um ambiente de muita validação, de muito sim, de muito tudo tá bom, eles são quem sustentam as famílias. Então, se a gente pode ser uma alternativa para poder mostrar para eles, talvez isso aí não esteja muito legal, vamos pensar um pouco diferente aqui, vamos olhar para esse outro lado, esse tipo de relação não é saudável. E aí o clube tem uma preocupação grande institucionalmente com isso, né, que é a questão da ciência social, da psicologia, de buscar fazer palestras. A gente fez algumas palestras para eles esse ano sobre violência contra a mulher, que era um tema que, a gente já teve muitos problemas com vários jogadores. A gente fez palestras sobre a questão de doping, de cuidados com esse tipo de coisa, que é uma coisa que o atleta precisa estar ligado. A questão de aposta. Até agora de manipulação de resultado, né? Teve alguma coisa? Fizemos uma de aposta na federação, que a gente vive um ambiente hoje, você imagina um torcedor palmeirense saber que tem um jogador entrando em campo negociado, qualquer coisa, isso aí é inadmissível, né? Então, acho que para qualquer torcedor, mas em especial para esse clube aqui, que hoje os valores estão acima de muita coisa, é negociável. Então, é um compromisso institucional, acho, mas eu, como figura humana, vivo um ambiente com esses atletas de muito prazer. A gente passa quase concentrado a semana inteira, são 2 jogos na semana. A gente, quando joga dentro de casa, é em Santo André, então a gente já fica concentrado em Santo André. Quando é fora, viajamos 4 dias de ônibus, porque a realidade da base é o voo rasteiro, não é o voo fretado, e faz parte. Tem que comer a massa mesmo para depois poder ter os privilégios. Então, é um ambiente muito de parceria mesmo, de alegria de estar com esses meninos, porque eles são muito identificados com o clube, sabe? É muito fácil lidar com um jogador identificado. Animal. Lucas, eu queria te perguntar agora sobre um tal de João Paulo Sampaio. Até mandei uma mensagem